sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora em 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Números, estou no capítulo 25, seguindo. Foi após o homem israelita até o inferior da tenda e atravessou o homem israelita e a mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que meu zelo não consume os filhos de Israel. Portanto diz: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com Midianita, era Zini, filho de Saul, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher Midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre Midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligireis os Midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos Midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos de Israel, capazes de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois das campinas de Moabe e do Jordão, da altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo de idade de 20 anos para cima. O Senhor ordena a Moisés e aos filhos de Israel, e saíram do Egito. Rubem, primogênito de Israel, os filhos de Rubem, Enoque e família dos Enoquitas de Palu, e a família de Paluitas, de Esrom, família de Esroitas, de Carmi, família de Carmitas. São estas as famílias de Rubenitas, e foram deles contados, foram 43.630. O filho de Paula, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Neumuel, Datã e Abirão. Esses, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, dos quais morreram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá. Quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou, com Corá morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência, mas o filho de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Neumuel, a família de Neumolista, e Jamim, a família dos Jaministas, de Jaquim, a família de Jaquimistas, de Zera, a família de Zeraístas, de Saul, a família de Saulistas. São estas as famílias das Simeonitas, num total de 22.200.
Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família de Zefonitas, de Ag, a família de Agitas, de Suni, a família de Sunitas, e de Ozi, a família dos Unistas, de Eri, família de Eritas, de Arode, a família dos Aronitas, de Areli, a família dos Aeritas. São certas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, no total de 40.500. Os filhos de Judá, Erionã, mas Erionã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá. A família dos Selamistas e de Pérez, da família de Perenicitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Heron, a família de Heronitas, de Amu, a família de Umalitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as famílias, foram de Tola, a família de Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jesubitas, de Siron, a família dos Sironitas. São estas famílias de Isacar, segundo as que foram deles contadas, com um total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Edom, as famílias de Eloenitas, de Jalael, família de Jaelitas. São essas as famílias de Zubonitas, segundo as que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés, Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, família de Maquiritas. E Maquir gerou Gileade, Gileade gerou família de Gileaditas. São esses os filhos de Gileade. De Jazer, família de Jazeritas. De Eleque, família Elequitas. De Aziel, família Arielitas. De Siquem, família Siquemitas. De Simida, família Simidaitas. De Éfer, família Éferitas. Porém, Zolofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Lofeade foram Macla, Noa, Ogra, Milca e Tirsa. São estas as famílias de Manassés, e foram deles cortados, e foram 52.600. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, e Sutela, a família de Sutelistas, de Becher, a família de Berquenitas, de Tua, a família de Tuanitas, de Herã, filho de Sutela, de Herã, a família de Iranitas. São famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São esses filhos de José, segundo as famílias. E os filhos